A maior coleção sobre censura em Portugal está patente até ao próximo domingo, no Museu de Lamego. São originais de documentos produzidos ao longo de 48 anos de ditadura. A Joana Teles vai nos revelar um pouco mais o que é que se pode encontrar nesta parceria da Efêmera com o Museu de Lamego. Ora, Olá, viva, Joana! Boa tarde. Nem mais, ora viva, boa tarde, bem-vindos ao Museu de Lamego. Fizeram uma ótima introdução e na realidade é isso mesmo. Aqui nesta sala estão patentes documentos originais que nos mostram um Portugal censura. De resto, o nome desta exposição diz praticamente tudo. Só existe aquilo que o público sabe que existe. Palavras de Oliveira Salazar. Vou falar já com com Alexandra Falcão, que é diretora aqui do Museu de Lamego. Olá, boa tarde, obrigada por estar connosco e por nos receber nesta exposição, a maior de Portugal, sobre este período da nossa história e que nos leva numa viagem por que documentos, Alexandra? Documentos originais do arquivo Efêmera, um arquivo com o qual o Museu de Lamego tem desde setembro do ano passado um protocolo que, a partir do qual o Museu de Lamego passou a constituir um ponto de recolha de materiais para o arquivo Efêmera. Desde então já levamos a efeito várias iniciativas. Logo na altura em que assinamos o protocolo de colaboração, lançamos uma antologia sobre Lamego do investigador Nuno Rezende. Já fizemos algumas sessões, a entrega dos primeiros materiais recolhidos para o arquivo Efêmera, inclusivamente também. E nesta altura estamos já com um marco dessa estrita colaboração que temos mantido com o arquivo Efêmera da exposição sobre a censura. Muito bem. De resto, desculpe-me interrompê-la, é só para aproveitarmos a imagem do Mário Pires. Aqui está um documento que vê-se que efetivamente a censura passou bem por ele, não é? É verdade, né? Trata-se de um livro de Joraci Camargo, um livro chamado Deus lhe pague, que aborda questões muito próximas com problemas relacionados com o proletariado e, naturalmente, que conteúdos nada convenientes ao regime e, naturalmente, a marca do lápis e sobre esse livro é muito expressiva. Muito bem. Mas não só de livros se faz esta exposição, há também revistas, por exemplo, jornais? Sim, neste caso temos alguma forma de contornar a censura através de conteúdos que seguramente não passavam pela censura, mas que eram veiculados através de material datilografado, conteúdos datilografados que depois circulavam através de várias cópias. Muito bem, portanto ainda havia forma de fugir e por falar nisso, temos aqui ao nosso lado um documento cuja capa parece assim um tanto ou quanto parece banal até. É um aspecto muito curioso, justamente os livros que circulavam com capas falsas, com capas com títulos inocentes, não é? Mas que depois no interior passavam conteúdos anti-regime e pronto. E é curioso sublinhar que muitas vezes estes livros com as capas falsas eram publicados com aquele papel bíblia praticamente transparente, muito fininho, que podia ser engolido em caso de perigo. Muito bem. E o assustador no meio disto tudo é que assim não é um Portugal tão remoto quanto isso. E está aliás aqui precisamente esta exposição que está aberta ao público, a entrada é livre, vocês têm recebido não só o público mais maduro, mas também muitos jovens, não é? Porque isto é didático, não é? É importante passar, porque efetivamente a censura foi um dos mecanismos mais poderosos do Estado Novo, não é? E que teve repercussões na sociedade que ainda hoje se fazem sentir, não é? E é importante transmitir isso às camadas mais jovens, daí que o serviço educativo desta exposição tenha sido uma forte aposta do museu. Alexandra Falcão, desculpe de interrompê-la, perdão, mas estamos quase a chegar ao fim, mas sei que quer destacar aqui, por exemplo, esta notícia. Pronto, temos a censura nos diversos âmbitos do livro, da imprensa, e aqui nesta bancada vemos alguns exemplos de censura ao cinema, ao teatro, ao espetáculo. E gostaria então de mostrar este documento que refere
um espetáculo de Maurice Béjart, um bailarino que, a convite da Fundação Carlos Gulbenkian, apresentou no Coliseu uma peça, Romeu e Julieta, e no fim anuncia a morte de Robert Kennedy, que na altura era pré-candidato às eleições às presidenciais dos Estados Unidos. E a seguir ao anúncio faz um discurso inflamado, antiditatorial, e claro que não escapa aos agentes da PIDE que no hotel onde ele está alojado, no Hotel Borges em Lisboa, vão buscá-lo e às 3 da manhã deixam-no abandonado num posto fronteiriço espanhol. Curiosamente, o bailarino francês Maurice Béjart volta a Portugal e é condecorado pelo então presidente Jorge Sampaio. Muito bem. Alexandra, agradeço a sua visita guiada. Só até metade, volto a vê-la daqui a bocadinho num outro direto, porque agora temos que ir precisamente para o estúdio, onde está um convidado muito especial que conhece este espólio como ninguém e que será a pessoa certa para continuar esta bela história sobre esta exposição que é a maior de Portugal sobre a censura. Até já. Até já, Joana. Muito obrigada. Muito obrigado, Joana. Esta exposição onde está a Joana Teles é desenvolvida ao abrigo da colaboração entre o Museu de Lamego e o projeto Efêmera, Biblioteca e Arquivo de José Pacheco Pereira, que está aqui connosco. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Recebê-lo. Boa tarde. Obrigada. Vamos vê-lo só de noite. Eu devia na fazer televisão. como os chineses. Os chineses batem palmas à assistência também. Exatamente. Olha, são bem merecidas, no caso. merecidas. Bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado. Falamos aqui de censura, mas vamos começar por aquilo que é mais extraordinário na nossa democracia, que são projetos como o Efêmera, uma biblioteca da realidade política que o meu amigo fez o favor de começar como? Como é que começa esta sua recolha? A biblioteca começou, é de família. Muito bem. Ou seja, é raro haver uma família que tem 3 gerações que colecionam livros. E cada um comprou de forma diferente. E, portanto, isso significa que há livros de natureza muito diferente, correspondendo a diferentes gostos. E depois, a partir daí, começou a acrescentar-se à biblioteca um arquivo. De um certo ponto de vista, o arquivo é mais valioso do que a biblioteca, porque o arquivo é constituído por peças únicas. E neste momento, em conjunto com voluntários em todo o país, quase 150 pessoas, sem um tostão do Estado, nós conseguimos ter uma atividade muito superior a grandes arquivos. Evidentemente que tem falhas, tem amadorismos, tem dificuldades, mas de qualquer maneira isto permite-nos fazer uma exposição como a de Lamego e temos já feito outras em vários sítios do país. E a ideia, por exemplo, desta exposição tem muito a ver também com a construção da biblioteca. Uma das coisas que eu tenho, a minha contribuição, chamemos assim, para a biblioteca, foi tentar comprar os livros, os papéis e os jornais que durante 48 anos não entravam em Portugal. E desse ponto de vista, estão lá muita coisa que não encontramos em nenhuma outra biblioteca. Porque a censura, e nós praticamente podemos sempre andar à volta da censura quando falamos de arquivos. Essa componente da hemeroteca também está patente no arquivo de jornais? Está. Trata-se, evidentemente, depende das circunstâncias, mas, por exemplo, aos investigadores é sempre possível. Neste momento, há pessoas que estão a fazer doutoramentos e que estão a trabalhar sobre este arquivo. Portanto, nós temos também uma grande descentralização, nós temos pontos de recolha nos sítios mais diferentes, neste caso é um museu, mas, por exemplo, em Viana do Castelo é um café, em Coimbra é um café, há um ginásio na Figueira da Foz, no Barreiro é um grande armazém, em Lisboa é uma livraria, e, portanto, tudo isso funciona com voluntários. E a nossa ideia é esta, e é isso que dizemos às pessoas, e ainda bem que temos aqui pessoas que nos podem ouvir, é não deitem nada fora. Vamos lá ver, as pessoas dizem, mas vale tudo. Não escolham, não sejam as próprias pessoas a escolher o que vale. Então, não deitem nada doutora? fora. A gente depois tem o trabalho de separar. Mas os arquivos das personalidades defendem-se a si próprios. Nós temos alguns, temos o arquivo Sá Carneiro, temos o arquivo do Coronel Sousa e Castro, temos alguns grandes arquivos. Mas nós preocupámos-nos também com os arquivos das pessoas comuns. E nos arquivos das pessoas comuns aprendemos muita coisa sobre um Portugal que nunca chega à história. Por exemplo... Pessoa comum é o não vencedor. O não vencedor que também é arquivador. Exatamente. Por exemplo, a semana passada entrou um pequeno arquivo de uma pessoa que trabalhava numa fábrica, que já morreu há muitos anos, não é? E que inventou uma nova forma de fazer colchetes. E isso pode parecer irrelevante, mas a verdade é que aquilo vinha num pacote
de ideias sobre a sociedade, que se vê pelas sociedades que ele fazia parte, como é que ele mudou a forma de fazer colchetes à revelia do patrão. E, portanto, há toda uma história, por exemplo, sobre a inovação, neste caso, numa indústria muito comum. Mas, por exemplo, na correspondência amorosa das pessoas mais comuns, nós aprendemos muito sobre a sociedade portuguesa. Nós publicámos um livro com a correspondência amorosa de uma costureira, é tudo verdadeiro, a única coisa que foi mudarmos os nomes, entre uma costureira e um empregado de escritório, em que ela começa a namorar com 15 anos e praticamente nunca estão juntos. E é um retrato interessantíssimo sobre a condição social, por um lado, sobre o qual nós não temos muitos relatos, o que é que eles veem, o que é que eles vão ao teatro, os bailes, a vida associativa, a vida do neste dia-a-dia. caso. E depois uma história feminina, ou seja, ela sabe muito pouco, ele sabe demais. E, portanto, quando nós olhamos para aquilo, nós vemos como ela vai aprendendo e ganhando manhas, chamemos-lhe assim, e ele, ao mesmo tempo, tem mais dificuldade em moldá-la para aquilo que pretende. E isso encontra-se numa correspondência o mais trivial possível. Mas em relação a esta exposição no Museu de Lamego, e daqui a pouco vamos saber mais, esta exposição contraria de alguma maneira aquela ideia do Portugal Pacífico do Estado Novo? Contraria, porque quando nós vemos os cortes, nós vemos a quantidade de coisas que nunca chegaram ao conhecimento das pessoas. Repare no seguinte, desde 1926 até ao dia 25 de abril de 1974, inclusive é no próprio dia a censura tentou trabalhar, nós nunca tivemos oportunidade de ler livros, ler jornais, ver filmes, ouvir programas da rádio e ouvir reclames, que é uma coisa que as pessoas não sabem, que não fossem censurados. Isso significa que pelo menos 2 gerações, quando não 3, nunca tiveram acesso a uma informação livre. O que é que elas não podiam saber? As pessoas pensam assim, era da política. A política não é o mais importante na censura. O mais importante na censura é o social, é a ideia... Capacidade de pensar. Não, e não só isso, e não pôr em causa a hierarquia. O respeitinho, chamamos assim. Exato, que é muito Isso significava, por exemplo, que a crítica a um árbitro não podia sair. Porquê? Porque o árbitro era a autoridade no jogo. Quem criticava o árbitro podia criticar o Sr. Professor Dr. Oliveira Salazar. Não se podia criticar a maneira de vestir os poderosos. Há censura, a críticas à maneira de vestir do Príncipe de Gales. Não havia suicídios. Havia acidentes com armas de fogo ou quedas a poços. Não havia acidentes violentos. Portanto, ainda censura... se lembram, não é? Ela está a assinar estas senhoras com a censura pretendia proteger-nos do conflito, proteger-nos, fazer com que a gente aceitasse a hierarquia natural das coisas. E desse ponto de vista foi a mais eficaz instituição, porque nós ainda hoje estamos moldados por muita coisa da censura. O medo do conflito. Reparem, em Portugal os livros são todos bons. Quer dizer, os livros são todos bons. Quer dizer, não é vulgar haver alguém que diga esse livro do senhor tal é mau. É indescritível. Não, quando muito não falam. Portanto, há uma cultura que tem muito a ver com o facto de sermos um país pequeno, somos todos primos uns dos outros, todos dependemos dos outros e, portanto, não há uma verdadeira liberdade. A crítica não tem essa liberdade ainda hoje. É liberdade. E isso tem muito a ver com a censura, porque a censura o que fazia... Sabe qual é o autor que a censura mais odiava? Vilhena. Sim. Por uma razão muito simples, que o Vilhena tinha tudo de errado. Eram aquelas senhoras capitosas, sentadas em cima de uns padres, ou de uns capitalistas e tal. Era o desrespeito por todas as formas de autoridade, o erotismo e tudo isso. Nem havia corte a fazer, era cortar o livro de uma ponta à outra, não é? Mas mais do que isso, a censura não se limitava a cortar. Cortava e mandava para a PIDE processar. Exatamente. Coisa que não fazia com outros autores. E quando nós vemos... estes 48 anos, por exemplo, na censura dos jornais. E os jornais, não estou a falar dos grandes jornais. Estou a falar no Jornal de Arganil, de Freixo de Espada à Cinta. Do Fundão. Esse, então, em particular, o Jornal de Fundão. Mas o que é que eles cortavam? Incidentes, por exemplo, com os regedores. Incidentes, mortes violentas, assassinatos, pedofilia. Havia muito mais pedofilia do que nós imaginamos. Sim, sim. Só que não tinha este nome. Era habitual nos centros populares, nos bairros coisas com os padres, e, portanto, isso moldou a nossa maneira de olhar para Portugal. Mesmo eu, que combati o regime de ditadura, tinha uma ideia mais benéfica do regime do que agora que li a censura. A censura protegia-nos todos os dias de tudo aquilo que nos podia perturbar. E isso, 48 anos, é muito tempo.
Isso molda as nossas cabeças. E precisamos que passem ainda outras Espero dezenas. que não. Deixe-me só, para fecharmos aqui, o nosso tempo e esta entrevista foi efêmera, mas esta efêmera porque todos os documentos políticos são efêmeros no seu tempo, porque há aqui a contragosto algo que deixa de ser efêmero quando é um arquivo. O nome é irónico. Claro que sim. Porque o que nós fazemos é tentar salvar o maior número de coisas. E por nossa palavra de ordem é não deitem nada fora. A gente depois vê o que é para deitar fora. Mas, em princípio, não deitem nada fora. Como é que podemos fazer para entregar os nossos arquivos pessoais, pessoas que perdemos, podem ir à entrar em contato convosco? Devagar, ao Barreiro, ao Porto, em Viana, em todos esses sítios há pontos de recolha. O que nós fazemos, e acho que isso é importante perceber, nós fazemos duas coisas para tornar menos efêmeras as coisas efêmeras. Uma é dar contexto, limpar, às vezes, os papéis, tirar os agrafos que enferrujam com o tempo, classificar cronologicamente a correspondência, e isso, no final, vale mais do que quando entrou. E o segundo elemento é deixar o tempo atuar. O tempo muda tudo. O tempo muda tudo. Posso dar um exemplo? Claro. Último. Por exemplo, nessa correspondência, relata-se como é que era um rapaz solteiro viver numa pensão. Pense bem, nós não temos muitos relatos. Nos filmes portugueses aparece muita gente que vive em pensões. Ou o Tarzan do Quinto Esquerdo, mas esse não vivia sozinho. Não, mas nos filmes portugueses dos anos 30, marçanos e tudo, gente pobre que vinha da província e vivia em pensões. Como era viver dentro de uma pensão? Foi preciso uma correspondência entre um rapaz que conta à namorada o que era viver na pensão para nós percebermos melhor e entrarmos no mundo das pensões, que é muito diferente daquilo que se imagina. Ela, por exemplo, arranja-lhe uma criada para lhe lavar as costas. Eles perguntam, mas como é que isto funcionava? Mas aquilo é tratado como sendo uma coisa completamente trivial. E, portanto, isso significa que nós estamos a aprender com estes papéis efêmeros. Dr. José Pacheco Pereira, foi um prazer obrigado. recebê-lo no Agora Nós e, Obrigado. de facto, devia ter sido uma conversa um bocadinho mais Faz longa, mal, mas foi para ilustrar aqui uma exposição que todos devemos ver, é no Museu de Lamego e a Joana Teles esteve lá. Muito obrigada. E a nossa conversa Obrigada. a livre vai continuar. Obrigada. Obrigado, Sr.